Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto QA na prática. Dentro dessas nossas aulas, a gente fala sobre dicas e estratégias de como fazer você conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, atuando na área há mais de 12 anos. Sou especialista em docência no ensino superior e mestre em engenharia elétrica e computação, com foco em testes e inteligência artificial. E no nosso episódio de hoje, a gente fala sobre o que faz um analista de testes e qualidade de software QA na prática. Nessa aula, a gente vai aprender, através de exemplos práticos, quais são algumas das atividades que um QA desempenha dentro do seu dia a dia, e a gente vai conseguir, então, vendo através desses exemplos, como é o dia a dia de alguém que atua nessa área, e a gente vai, então, conseguir, ao menos, vislumbrar um grupo de atividades, de experiências práticas, tanto técnicas quanto comportamentais, que são extremamente importantes na vida de alguém que atua na área de testes e qualidade de software. Eu quero aqui deixar bem claro, já desde esse primeiro momento aqui, que o papel analista de testes e o papel analista de qualidade de software são dois papéis distintos. O analista de testes está bem mais focado em o que a gente chama, de maneira mais técnica, de controle de qualidade, que é quando a gente tem ações ou atividades que estão relacionadas diretamente a entender a qualidade de um produto. Enquanto a gente tem o analista de qualidade de software, que está muito mais relacionado ao que a gente chama de garantia da qualidade, que é basicamente olhar para a qualidade dos processos em si. E a mistura dos dois daria ali, então, né, aquilo que a gente tem como sendo a qualidade de software como um todo. Entretanto, quando a gente vai hoje para o mercado ele não tem essa distinção, ele não faz essa distinção que a gente vê na literatura. O mercado acaba por chamar o profissional que faz testes e que faz a parte de garantia da qualidade de uma coisa só. Chamam ele de QA. Quando você vai olhar de perto, você percebe que não é um QA, mas sim é uma espécie de um analista de testes que faz algumas coisas relacionadas à qualidade do processo. Entretanto, é assim que o mercado chama o profissional hoje. Por isso, durante essa aula de hoje, a gente vai usar esse termo, analista de testes e qualidade de software, QA, para que você possa, então, entender que é a pessoa que está trabalhando com testes de software dentro de um time ágil. Ok? Então, só para deixar super claro aqui para vocês, já desde o começo desse nosso vídeo. Ok? Durante essa nossa aula de hoje, eu vou fazer uma transição para uma outra tela que eu tenho aqui, que é uma tela de um documento em texto puro, tá bom? Eu acredito que o tamanho deve estar bom aí para vocês, tá bom? Mas eu vou ficar aí transferindo a tela entre o documento em texto e aqui o nosso slide também, para que fique bem claro aí para vocês e a gente consiga, então, trabalhar aqui nesses dois documentos, tá bom? Aqui a gente fala da questão relacionada à teoria em si, e o meu guia, né, para essa aula de hoje, e aqui a gente vê na prática como é que as coisas acontecem. Fechado? Ótimo. Vamos lá, então. Porque é um primeiro ponto que a gente precisa saber aqui, relacionando-se especificamente já à atuação do QA dentro do seu dia a dia, é que o QA ele está atuando de uma maneira super engajada em algo que, em tecnologia, a gente chama de processo de desenvolvimento de software. O que é o processo de desenvolvimento de software? Ele é basicamente um processo, tá? São uma série de etapas, nas quais um time trabalha junto para conseguir transformar uma ideia em um software utilizável.
Então, vou te dar um exemplo aqui, só para ficar super claro para você essa questão do processo de desenvolvimento de software, tá bom? Você está andando na rua e durante a sua caminhada, você percebe que o seu coração ele começa a bater de uma forma diferente. E de repente você começa a se sentir mal, assim, sabe? Você, naquele dia, caminhou durante 12 quilômetros nessa sua caminhada. 12 quilômetros. E na maioria das vezes, você fazia caminhadas que iam no máximo até 4 quilômetros. Mas naquele dia não. Naquele dia você caminhou 12 quilômetros. E você começou a se sentir mal. Você se sentiu mal e essa sua percepção do não estar se sentindo bem, ela aconteceu depois que o seu corpo já estava dizendo isso para você. Ou seja, você não conseguiu identificar sinais antes que dissessem para você assim, olha, você vai passar bem mal daqui a pouco. Entretanto, se a gente tivesse algum tipo de monitor, a gente conseguiria ver que já no sexto, no oitavo, no 10º quilômetro, o seu corpo já começou a reagir de uma forma diferente, apresentando, por exemplo, um batimento cardíaco mais alto, sei lá, algumas outras características que faziam com que você se sentisse mal. Naquele dia você passou mal e precisou ser medicado. E aí no outro dia, quando você acorda, você fala, cara, e se eu tivesse um software que pudesse ficar rodando no meu celular, analisando os padrões que existem do meu organismo, com base naqueles sensores que o relógio tem, e pudesse então me dizer se tentar antecipar se eu vou passar mal ou não, dado aquele ritmo que está acontecendo na minha vida naquele momento. Isso seria maravilhoso, você pensa. E depois de pensar disso, você então dali tem uma ideia, que é a ideia de criar um software que vai ajudar outras pessoas a fazer isso. Até aqui tudo bem para vocês, né? Depois de ter essa ideia, você então vai e faz uma pesquisa. É uma pesquisa para saber se existem outros softwares que já existem e que fazem isso. Você faz uma pesquisa, investiga 10 softwares que são similares, mas percebe que nenhum deles faz a mesma coisa que o seu faz, ou que a sua ideia faz. Você então se comunica com algum amigo seu que é desenvolvedor de software e fala, olha, eu queria desenvolver um software dessa natureza. Ele fala, eu consigo desenvolver. Aí ele fala, mas eu consigo desenvolver, só que eu não sou muito bom em testes. Então você fala, eu vou conversar com um amigo meu de testes. E você conversa com um amigo seu de testes e ele fala, eu consigo ajudar. Nesse momento você tem uma ideia, você já fez uma pesquisa, você tem um amigo que desenvolve e uma amiga que testa. E você tem outros amigos que são capazes de colocar aquele produto para você disponível para que todas as pessoas possam baixar e utilizar. Entende aqui tudo que aconteceu? Uma ideia, uma pesquisa, um pedaço de software, testes relacionados àquele software e uma entrega daquele produto em produção. Isso daqui, tudo que a gente falou, a gente pode chamar de uma esteira de desenvolvimento. O processo seria assim. Tudo nasce com uma ideia. A ideia precisa ter uma pesquisa que a fundamente. Além disso, precisa ter telas que descrevam como o software tem que ser. Além disso, tem que passar pela mão de uma revisão de um outro profissional. Depois dessa revisão, o desenvolvedor pode assumir aquela tarefa e começar a desenvolver o código. Enquanto desenvolve, ele tem que conversar com um QA para que os dois façam interações, de modo que o QA possa ir investigando se o software possui qualidade. Depois que atingiram já um momento onde existem algumas funcionalidades já implementadas, isso já pode ir para a produção. Mas só vai para a produção depois que passou pelas mãos de alguns clientes, alguns possíveis clientes que darão feedback. E se 80% do feedback for positivo, isso quer dizer que o software pode ser, então, colocado à disposição de outros usuários que vão baixar e fazer uso daquilo. O processo também ele tem papéis e responsabilidades. O QA é responsável por parear com o desenvolvedor, por pensar nos testes, por analisar os riscos, por testar.
por reportar os defeitos, entende? Tem lá uns papéis e responsabilidades. O desenvolvedor é o responsável por entender a ideia, codificar a ideia, corrigir bugs, colocar o software à disposição do pessoal que vai colocar o software em produção. O Product Owner, que é o dono do produto aqui, é a pessoa que vai pensar nas ideias, realizar as pesquisas, descrever como esse software precisa funcionar. E irá também se comunicar com profissionais de design, para que eles possam desenhar as telas, desenhar as funcionalidades, de modo que, então, isso possa ficar claro para os desenvolvedores depois. Tem papéis e responsabilidades também. Esse é um processo de desenvolvimento. Hoje em dia, existem diversas formas de você rodar esse processo de desenvolvimento. Existem até modelos que já são prontos. Você, sei lá, usa um modelo que já é proposto por alguém ou por alguma empresa. Diversas empresas proporam modelos de desenvolvimento de software. Ok? E você pode simplesmente usar. Existem também frameworks. Por exemplo, o Scrum é um framework de um método ágil que é utilizado ali para que a gente saiba como desenvolver o software seguindo alguns princípios, alguns valores que estão relacionados à forma com que o time vai interagir e entregar softwares. Basicamente é isso. Interessante, né? Tudo isso que eu acabei de dizer agora para vocês está relacionado diretamente ao processo como um todo de desenvolvimento de software. Você QA, quando vai trabalhar como QA na prática, você precisa conhecer esses processos. Você precisa entender qual é o processo de desenvolvimento de software. Por quê? Porque você entende qual é o passo a passo de desenvolvimento do software. 2, porque você entende qual é o seu papel e responsabilidade. Agora, nem a questão de conhecer o processo e nem a questão de conhecer o papel e responsabilidade está relacionado diretamente ao cerne da sua profissão, ao core, ao que está dentro do seu papel em si, as habilidades técnicas que você, como QA, precisa ter. Por que isso? Porque nos papéis e responsabilidades fala sobre algo muito abrangente. Por exemplo, o QA tem que testar, o QA tem que identificar a qualidade do produto, o QA precisa reportar defeitos, o QA precisa automatizar testes, o QA precisa analisar riscos, precisa identificar, sabe? Isso tudo que eu estou falando é algo muito genérico, muito abstrato. Dentro de cada um desses pontos, existe uma série de características que precisam ser levadas em consideração. E hoje, o que eu quero trazer para vocês é um início de cada uma dessas atividades, que são as atividades mais comuns dentro do dia a dia nas organizações. Eu vou voltar aqui para vocês, então, a nossa tela, ok? E vou avançar aqui nessas 10 caixas que representam aqui 10 atividades que um QA pode atuar dentro de um time ágil, ok? Entenda o seguinte, quando a gente fala sobre um QA atuando dentro de um contexto ágil, isso significa muitas coisas. Uma delas, que pode haver uma disparidade entre o que a sua empresa atual entende quanto ao seu papel dentro do ágil perante a sua empresa anterior. Sabe por que disso? Porque não existe uma regulamentação que está relacionada diretamente aos frameworks ágeis que dizem no detalhe o que é que um QA tem que fazer. Então, geralmente, a empresa vai lá e lê uma coisa, por exemplo, chamada Scrum Guide, o guia do Scrum. E lá está falando sobre o Scrum em si, que é o framework, né, em si, para utilizar dentro do processo. Mas lá não está escrito assim, e o QA precisa ter essas habilidades, e precisa desempenhar essas ações. Então, o que acontece? Cada um implementa isso do jeito que quer dentro da sua empresa. Então, às vezes, tem uma empresa que tem 5 empresas que estão usando o ágil. Em cada uma delas tem uma variação dessas atividades que vocês veem aqui.
Então, você está assistindo aqui agora esse vídeo, está assistindo aqui essa aula, provavelmente você está olhando para uma dessas caixas aqui. Eu vou dar um exemplo. Você está olhando para a segunda caixa, da esquerda para a direita, na parte de cima. Você está falando assim, definição de plano e estratégia de teste, eu não faço isso na minha empresa hoje. Talvez outra pessoa está aqui olhando para, por exemplo, para a primeira caixa, da esquerda para a direita na parte de baixo, está falando assim, mas lá na minha empresa eu não faço revisão de artefatos. Talvez alguém está olhando aqui para a última caixa, da esquerda para a direita na parte de cima, e está falando assim, lá na minha empresa eu não automatizo testes funcionais e não funcionais. Por que isso? Porque não existe um padrão. Entretanto, o que eu posso dizer para vocês é assim, dentre todas as empresas que eu já passei, essas 10 atividades eram as atividades que eram realizadas na maioria das vezes, ok? Algumas com algumas, outras com outras, e aqui como a gente está fazendo essa aula para que cada um de vocês consiga sair daqui preenchido com uma informação nova e algo que você possa usar na prática já na segunda-feira, eu trouxe aqui para vocês essas 10. E a gente aborda cada uma delas aqui enquanto a gente estiver dentro dessa aula. Beleza assim? Ótimo. Vamos lá então. Porque a primeira coisa que a gente vai falar é sobre essa atividade aqui, compreensão de requisitos funcionais e não funcionais. Deixa eu voltar para cá. Porque isso que a gente vê aqui, pode ser considerado como um grupo de requisitos funcionais. Sabe o que é isso? Isso daqui é uma user story, a gente chama assim, tá? No contexto de desenvolvimento de software dentro de um contexto ágil. Isso daqui é uma user story que possui em si regras e critérios de aceitação, ok? Isso daqui é um critério de aceitação, essa daqui são as regras e essa daqui é a user story. Beleza? Quem cria a user story, em sua maioria, é um papel dentro do time chamado PO, ou Product Owner. O que esse PO faz é basicamente vir aqui na funcionalidade e escrever qual é o nome da funcionalidade que ele ou ela acreditam que precisa ser implementado no software para que o usuário possa ter uma experiência interessante dentro da aplicação. Ok? O PO também, além de vir com esse nome, ele vem também com essas 3 linhas aqui, ó, como, quero e para. Onde ele descreve um pouco mais sobre o papel, ou sobre a história que o usuário vai viver dentro da aplicação. Olha só o que ele fala. Ele fala, como um cliente do banco, então veja, não é um cliente da barraca, não é um cliente da loja, não é um cliente, sabe, do serviço que você presta, não. É um cliente do banco. Essa história conta a história de um cliente do banco. Um cliente do banco que quer transferir dinheiro para amigos e instituições. Então, não é um cliente do banco que quer, sabe, sacar. Não é um cliente do banco que quer contratar um seguro. Não, é um cliente do banco que quer transferir grana. Qualquer coisa que não tenha a ver com transferir grana não está aqui dentro. Para não precisar ter que levar o dinheiro em espécie para os seus amigos ou para as instituições. Isso daqui é uma história de usuário. Ok? A história de usuário, ela tem regras. Regras são definidas dessa forma aqui, ó. Regras, 2 pontos. E aí tem lá as regras, uma com cada hífen aqui no começo. Então fala o seguinte, ó, isso daqui é a história, mas ó, tem algumas regras. Os clientes não podem transferir mais do que 50 mil para pessoas não cadastradas como favorecido. O valor transferido entrará como débito na conta origem e crédito na conta destino. Clientes não podem transferir valores sem ter saldo e o cliente receberá um e-mail com o comprovante da transferência. Essas são as regras que estão relacionadas diretamente a essa user story. E aqui a gente também tem um cenário. Esse cenário aqui é um cenário que representa um critério de aceitação. É quando o PO fala, seja lá quem for que vai desenvolver que vai transformar esse monte de texto aqui em software, seja lá quem for que for fazer isso, precisa garantir para mim que quando falar estou pronto,
esse cenário aqui vai poder ser realizado. Vou explicar aqui para vocês, tá bom? Olha só, ele fala o seguinte: dado que eu tenha saldo de 50.002 centavos e que eu seja cliente e que o destinatário seja meu favorecido, tudo isso daqui ó, são pré-requisitos que o PO colocou lá dentro da sua user story, ok? Esses são pré-requisitos, ou seja, esse cliente aqui do banco tem que ter o saldo de 50.002 centavos, esse cliente do banco ele tem que ser cliente, e esse cliente do banco ele tem que ter um destinatário, né, sendo favorecido. Aí isso daqui é uma ação, ó. A ação é, quando eu transfiro 50.001 centavos para o destinatário do favorecido, e essas daqui são as condições posteriores. Então, a transferência é realizada de maneira satisfatória. O meu novo saldo será de 1 centavo, porque eu transferi 50.001 centavos, sobrou 1 centavo apenas, tá? E o valor de 50.001 centavos é acrescido na conta do destino. E eu receberei um comprovante de transferência no meu e-mail. Entendem aqui? Isso daqui, quem criou? Foi o PO, ok? Ele criou isso daqui. E criou isso daqui antes de começar o ciclo de desenvolvimento. Lembra lá do exemplo que eu dei para vocês no começo? Que estava você lá dando um rolezinho, de repente você se sentiu mal e teve uma ideia de um software? Pois é, mesma coisa aqui. O PO estava lá de boas na casa dele, estava tomando um café, de repente ele falou, preciso transferir, meu cliente precisa transferir grana. E talvez ele não queira sair de casa para evitar aí, né, para patrocinar o distanciamento social, por exemplo. Entende? É isso que ele quis dizer. Então, ele começou a descrever como é que esse software deveria funcionar. Falando de maneira prática, como eu disse para vocês, uma das atividades gerais do QA é a compreensão dos requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais significa como o software tem que funcionar, quais são as funções que o software tem que ter. Aqui estão alguns requisitos funcionais, ok? Requisitos não funcionais são características que são adicionais ao software. Eu vou colocar um aqui como exemplo para vocês, tá? Poderia ter um requisito não funcional que era, por exemplo, segurança. Dizendo o seguinte, apenas, ou melhor, vamos colocar assim, ó, pessoas que não têm um dispositivo, um celular cadastrado como sendo o dispositivo do cliente, não poderão transferir a grana, ok? Não poderão operar o aplicativo. Isso é um requisito não funcional de segurança. Isso fala que a gente precisa avaliar a segurança do software antes de continuar construindo ele, certo? Eu preciso construir um software seguro. Tem também um requisito não funcional, que é o requisito de performance, que diz o seguinte, olha, as transferências em momentos de pico, onde eu tiver 5.000 usuários fazendo transferência ao mesmo tempo, tem que acontecer em menos de 1 minuto. Esse é um requisito de performance, é não funcional, entende? Então, eu poderia ter requisitos não funcionais e funcionais. Pensando na prática aqui, quando você, QA, olha para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a se perguntar. Criar perguntas que vão ajudar as pessoas que estão na sala a entender se esse requisito aqui, se essa user story foi escrita de maneira satisfatória. Então, qual que é o seu papel aqui na prática agora? Ficar pensando em um monte de pergunta. Lá no dia a dia, no processo de desenvolvimento, o que vai acontecer? O PO vai chamar você, QA, vai chamar os desenvolvedores. Ele vai apresentar isso e vai contar essa história. E aí ele vai perguntar, todos vocês entenderam? E é a hora de você encher o PO de perguntas. Eu vou começar com uma pergunta aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui está escrito assim, ó. Clientes não podem transferir mais que 50.000 para pessoas não cadastradas como favorecido. Eu pergunto, a funcionalidade de cadastrar favorecido, ela já está habilitada? E se eu não tiver cadastrado, vai conseguir fazer a transferência?
E aí talvez o PO fale, não, não vai. E eu pergunto, então o que tem que acontecer? Tem que mostrar alguma mensagem? Tem que bloquear a pessoa? O que é que tem que acontecer? O valor transferido entrará como débito na conta origem e crédito na conta destino. Esse débito na conta origem, existe algum tipo de crédito especial que eu poderia usar? Porque, puxa, no meu banco atual, eu tenho essa questão de crédito especial que eu posso utilizar. Pode servir aqui? Né? O Matheus fala assim, o que seriam esses favorecidos? O Vitor fala, existe limite máximo de transação por cliente? Eu penso, clientes não podem transferir valores sem ter saldo. E a questão lá do cheque especial, é possível? Quando o cliente não tiver saldo, tem que apresentar alguma mensagem para ele, algo na linha, tipo, ô cliente, você não tem saldo. Ou será que a gente tem que apresentar para eles a possibilidade deles contratarem o cheque especial? Ou apresentar para eles uma página que fala para que como é que eles podem fazer transferências após conseguirem contratar um empréstimo no banco? Né? Já pensou que bacana isso? O cliente não tem saldo, ele tenta fazer a transferência e você oferece e diz, olha, com base nas suas informações, você poderia pegar um empréstimo nesse valor e então conseguir transferir essa grana que você quer. Quer fazer isso agora? Tá entendendo? Clique aqui para conversar com o nosso agente de empréstimos. Não sei. Eu vou perguntar para tudo isso pro nosso PO, para que ele possa então ir, sabe, repensando as características que, puxa, não estão explícitas aqui. Ó, ele está falando assim, o cliente receberá um e-mail com um comprovante de transferência. Você fala assim, mas tá, esse e-mail, ele vai ser enviado com qual remetente? Qual que é o corpo do e-mail? Quais são os textos que você quer utilizar aqui para esse determinado e-mail? Ó, a gente já usa um outro e-mail de cupom de comprovação, que é esse daqui. Quer enviar ele mesmo para o cliente? O que você acha? Estão entendendo? Tem um monte de outras pessoas que estão aqui pensando em um monte de características. O destinatário tem que ser da mesma instituição financeira? Precisa de autorização para controle do cheque especial? Né? O perfil do cliente de cheque especial, e se o cliente não tiver um e-mail cadastrado, terá um valor limite menor para o horário noturno? O método de transferência tem o mesmo processo de bancos divergentes? E se o e-mail estiver errado? Existe algum tipo de transação por dia? O comprovante vai ir por e-mail? Como que vai ser? Não dá para a gente colocar uma mensagem de texto? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Se eu fosse o PO, eu estaria mega feliz. Sabe por quê? Porque você, QA, está aqui agindo como um QA na prática e sendo algo que as pessoas falam que eu acho maravilhoso. Que é assim, tem gente que fala que QA é Quality Assurance, entendeu? Eu já gosto de chamar de Quality Analyst. É um analista de qualidade. Mas tem uma coisa que eu sou por natureza, enquanto eu estou participando de reuniões como essa aqui. Um question asker, que é uma pessoa que faz perguntas. Tipo, você tem que fazer essas perguntas, porque esse é o posicionamento de um QA nesse momento, ok? Essas perguntas vão revelar coisas para você que vão te ajudar no nosso próximo passo. Vamos seguir lá para a gente dar uma olhadinha? Revisão dos artefatos. Veja, quando eu começo a olhar para esse artefato aqui, que é um requisito funcional, eu olho para esse artefato. Artefatos são documentos, tá bom? Só para ficar bem claro para vocês. Eu olho para esse artefato aqui e começo a tentar buscar nele se existe algum tipo de problema. E aí, assim, existem diversos checklists de como revisar artefatos, sabe? Tem um monte de checklists. Esses checklists te dão dicas de como você pode revisar um documento. E aí, é claro, existe um checklist para cada tipo de documento. Então, por exemplo, se você está revisando um documento como esse, você tem que analisar algumas características. Se você está revisando um outro documento, você tem outras características. Se você está revisando o código, tem outras características. Se você está revisando uma tela, um design de uma tela, tem outras características. E assim sucessivamente, ok? Beleza. Eu vou dar um exemplo para vocês.
esse documento aqui, vocês vão perceber que ele tem uma espécie de um template, concordam? Olha só, o nome da funcionalidade está escrito depois da palavra funcionalidade. As regras são descritas com um hífen no começo e elas estão escritas abaixo da palavra regras, dois pontos. O nome do cenário está escrito após a palavra cenário, dois pontos. E embaixo do cenário existe aqui essa palavrinha dado, e embaixo dela tem es, quando e então, e depois tem outros es. Tudo isso é um padrão. Sabe que padrão que é esse? Sabe que modelo de escrita é essa? Vocês podem falar o que vocês quiserem aí agora, só não chama de BDD. Isso daqui não é um BDD, porque BDD é um processo, não é um documento, muito menos uma sintaxe, tá bom? Essa sintaxe, que não é BDD, pelo amor de Deus, é uma sintaxe chamada Gherkin. Ok? Gherkin. E se você quer saber mais sobre Gherkin, você pode vir aqui no site do cucumber.io/docs/Gherkin e você vai ver que aqui existe essa página que é a página do Gherkin Reference. Ok? Coloquei para vocês aí no chat. E aqui você vai ter as palavras-chave que o Gherkin possui. Né? Ó, inclusive esse daqui, ó, a partir do Gherkin 6 já tem o rule. Rule, que é aquele que eu coloquei aqui para vocês, ó, regras. Certo? Então aqui tem uma documentação completa de como funciona o Gherkin. Ok? Boas práticas, entre outros. Vamos dizer que o PO veio aqui com todo esse documento aqui para você. Em uma das partes do documento estava escrito assim, ó. Tá vendo? Tava aqui, ó. Dado que, quando, então. Daí ó, ele veio aqui, ó, e falou assim, ó. Quando eu abrir meu e-mail e ver o conteúdo da mensagem, então perceberei que existe um PDF em anexo. Tá vendo o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? O Pio escreveu dado, o Pio escreveu quando, e o Pio escreveu então. E depois ele escreveu quando de novo e então de novo. Só que o que acontece? Existe uma boa prática no Gherkin que diz que a estrutura do cenário precisa ser dado, quando, então. Mas você não pode misturar a estrutura repetindo quando depois do então, ou fazendo o então antes do quando, ou repetindo dado depois do quando ou depois do então. Precisa ser dado quando então, dado quando então. Então, se tiver qualquer disparidade com relação a isso, está errado. Então, em um caso como esse, se eu estivesse revisando esse artefato, por mais que essa historinha aqui faça todo o sentido, por mais que faça todo o sentido, ok? Por mais que faça todo o sentido, esse quando e então aqui, ele não pode. Ok? Não pode. Não pode porque existe essa estrutura aqui. Então, se o PO quisesse fazer alguma coisa, ele deveria estruturar essa coisa dentro dessa estrutura padrão do Gherkin aqui, que é o dado quando então. Tá bom? Então, entendem o que é uma revisão de um artefato? É isso. Sabe outra coisa que você poderia revisar também? Código. Por exemplo, falando na prática, tá? Vamos dizer que o desenvolvedor pegou isso daqui e ele começou a desenvolver um script. Vou começar a desenvolver um script aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. O desenvolvedor foi lá e pegou isso daqui, ó. Ele pegou isso daqui. Ele olhou para essa regra aqui e falou: mano, agora eu vou desenvolver uma função em JavaScript para lidar com isso. Aí o que ele fala? Ó, ele vem aqui e fala assim: function validar saldo cliente. Ok?
Aí aqui tem que passar qual é o cliente. Beleza? Deixa eu salvar isso daqui como JS, aí vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Cadê meu desktop? Uma hora dessa. Tá aqui. Beleza? Vamos lá. E.js, tá bom? Vamos colocar assim. Tá lá. Aí ele veio aqui e colocou lá função validar saldo do cliente. Tem aqui o cliente. Vamos dizer que o cliente é um objeto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai falar assim, clientes não podem transferir valores sem ter saldo. Então, se eu passei o cliente aqui, eu tenho que validar e falar assim, ó. If cliente, ponto, get saldo for menor do que 0,01, ou 0,01, então algo vai acontecer. Daí ele fala assim, ó, return false, ok? E aqui ele fala return true, se por acaso não for esse o caso. Tá vendo? Então o desenvolvedor implementou essa função aqui, ok? Ele implementou essa função. Implementando essa função, ele começou aqui, então, a começar a construir o software que vai estar por detrás dessa funcionalidade. Olha que bacana, né? Interessante. Só que quando você, QA, foi verificar isso daqui, você falou assim, olha, o desenvolvedor, eu estou aqui olhando esse código seu, e esse seu código, ele está... Eu nem vou olhar aqui se ele está bem escrito, se ele está seguindo as boas práticas do JavaScript. Não vou olhar para isso, tá bom? Vou olhar apenas para a funcionalidade. Olha só. Eu estou olhando aqui e você está comparando se o saldo é menor do que 0,01. Aí ele fala, é isso mesmo, Júlio, é isso que eu estava pensando aqui, cara. Aí você olha para ele e fala, mas olha, aqui na história... não está falando sobre 0,01. Na história está falando que não pode transferir valores sem ter saldo. E aqui a gente está falando que vai transferir uma grana. Nesse caso, esse transferir os valores não seria o saldo ser menor do que o valor da transferência? Ele fala, caraca, Júlio, mano, eu não tinha pensado nisso. E você fala, e eu só estava pensando nisso. Porque eu estou aqui tentando identificar quais são problemas que podem estar acontecendo no software agora, mano. Aí ele fala, caraca, mano, é muito bacana trabalhar com você, porque você está contribuindo aqui para a qualidade do produto. Sacou? Aí você fala, não, então, isso daqui, cara, na boa, mano, dava para trocar esse código e a gente colocar aqui que o saldo, se o saldo for menor do que o valor da transferência, aí sim, né? Vai ser um problema. Aí você fala, então fechou, mano, é isso. Aí o desenvolvedor vai lá e fala assim, já sei, vou pegar aqui, então, vou receber mais uma, sabe, vou receber mais um parâmetro, que é o valor o quê? Transferência. Aí, se a quantidade do saldo do cliente for menor do que o valor da transferência, aí a gente retorna falso, se não, retorna true, né? Aí você fala, quer saber outra coisa, o desenvolvedor? Esse nome aqui do método, validar saldo do cliente, está meio aberto, né? Como que a gente poderia falar algo que dê mais clareza aqui para esse código? Aí ele fala, pô, é verdade, Júlio. A gente poderia colocar assim, ó. Cliente tem saldo suficiente? Aí agora sim, né? Porque daí a gente chama o método cliente tem saldo suficiente e se ele tiver, retorna true. Se não, retorna false. Não é legal isso? Isso é maravilhoso, né? Bom, vocês entenderam aí como funciona mais ou menos, né? Essa questão da revisão dos artefatos. Você, QA, pode analisar outras coisas também. Quando você está analisando o código, você está analisando também usando um checklist. Quando você está analisando tela, você está analisando a tela usando um checklist também, assim sucessivamente, tá bom? Eu vou seguir aqui só para a gente não perder muito tempo, tá bom? Definição e estratégia de um plano de teste. Definição de plano e estratégia de teste. Funciona assim. Esse tipo de
contato que você tem aqui com um requisito, acontece geralmente, né, em um time ágil, dentro de uma reunião chamada reunião de refinamento, ou grooming, tá? Eu vejo que no Brasil chama mais de reunião de refinamento. Aqui nos Estados Unidos, a gente ainda tem muitas empresas que chamam de grooming, tá bom? Bem, aí o que acontece? A gente tem aqui um momentum, né? Um momento onde você já conseguiu pensar em algumas coisas. Só que você ainda está no momento em que ainda não começou, o desenvolvedor, sabe? Vamos pensar assim, tá? Isso daqui foi apenas para trazer para vocês um exemplo de código. Mas enquanto você está revisando esse documento ainda, não começou o desenvolvimento, sabe? Então vamos dizer que você ainda está desenvolvendo isso. O que você vai fazer? Você vai, como QAs criam isso, tá bom? Criam um negócio chamado plano de testes ou estratégia de testes. São 2 documentos distintos, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas só para você entender, é um lugar onde você descreve quais são as abordagens que você vai utilizar para testar o software, ok? O plano de testes, por exemplo, tem algumas características quanto tempo vai demorar, quem são as pessoas que estão participando do projeto, quais são os recursos que você vai precisar, quais são os riscos que estão vinculados àquilo. A estratégia de testes aponta lá, por exemplo, quais são os níveis de testes que você quer testar, o que você vai fazer durante a sua abordagem, sabe? São essas coisas que são determinadas lá dentro, beleza? Eu vou mostrar só uma delas aqui para você que você possa ver o quanto é bacana isso também, tá bom? Vamos falar aqui sobre abordagem de teste, ok? A gente vê aqui que dentro desse nosso, como vou dizer aqui, desse nosso requisito, vamos dizer assim, a gente conseguiu encontrar aqui informações muito, muito importantes aqui para o software em si, para a forma como o software vai ser feito, ok? E aí você tem que vir aqui e começar a definir, por exemplo, o que você pensa em testar em cada uma das camadas que o software vai ter, sabe? Então, o que acontece? Há uma pergunta que você faz enquanto você está participando dessa reunião aqui, que é a seguinte pergunta. Gente, aqui não está claro, e nem deveria estar, mas quais são as camadas que a gente vai usar para desenvolver esse software? Aí a galera fala assim para você, olha, o Júlio, a gente vai desenvolver para mobile, a gente vai desenvolver para web e a gente vai desenvolver para API. Aí você fala, peraí, gente, que eu estou anotando aqui na minha estratégia de testes. A gente vai desenvolver para mobile, a gente vai desenvolver para API e web. É isso mesmo que vocês falaram? É isso. Aí você fala, que ótimo, muito bom mesmo. Então, tá aqui. Ó. Vamos dizer que aqui seja o número 6 lá da nossa estratégia de testes, tá? Abordagens por níveis, ou por camadas. Okay? Legal. Aí você foi lá e falou assim, legal, massa, muito bom mesmo, show de bola. Então, deixa eu falar aqui, galera. A gente vai testar aí mobile, vai testar API, vai testar web, né? Legal, bacana. Vem cá, deixa eu falar. Eu estava aqui pensando que a gente poderia, na parte mobile, testar aqui utilizando, claro, né, as validações funcionais, certo? Que a gente vai definir aqui posteriormente. Mas também acho que a gente poderia fazer aqui validações não funcionais. Quando a gente está falando de app especificamente, puxa, tem um negócio aqui que é muito importante dentro dos testes que vão ser realizados aqui dentro do mobile. Né? Deixa eu colocar aqui, 6.1.2, beleza? Aqui, assim. Validações. 6.1.1. 6.1.1 e aqui 6.1.2, beleza? Validações funcionais. Aí aqui a gente vai colocar uma lista de testes a serem realizados, tá? Uma lista de testes a serem realizados no mobile,
ok? E aqui, nas validações não funcionais, a gente vai colocar uma lista de testes não funcionais, beleza? E aí eu já vou até colocar um aqui para vocês, tá? Por exemplo, a gente poderia colocar aqui que a gente vai testar compatibilidade entre sistemas operacionais. A gente vai colocar aqui também acessibilidade. E que a gente vai colocar também performance do dispositivo. Ok? E que aqui, ó, nos nossos testes a serem realizados no mobile, a gente vai colocar alguns testes aqui. Por enquanto, não vamos focar muito nisso, tá bom? Mas vamos dizer que sim, que eu ia colocar que eu quero testar uma transferência maior que 50 mil, ou maior que o saldo, e uma transferência menor que o saldo. Ok? Eu quero testar essas duas coisas aqui no mobile. Aí você vai lá e olha para isso daqui e você pensa, caraca, cara, que bacana, eu estou olhando para o mobile e estou dizendo aqui o que é que eu vou fazer de testes nessas áreas aqui, entendeu? Aí você vem aqui e fala outra coisa, você fala, ó, eu quero também definir aqui o que eu quero automatizar. Aí eu venho aqui e falo que eu quero, por exemplo, definir quais são ferramentas que eu vou utilizar. E eu falo, vou utilizar JUnity, vou utilizar Appium, e começa a colocar aqui quais são as ferramentas. E você vem aqui e fala também quais são os testes que você vai realizar aqui de maneira automatizada. Aí você vai lá e fala, eu quero, de todos os que eu tenho, eu quero automatizar só um, que é o que vai ser o mais comum, né? Uma transferência maior que o saldo. Tá entendendo? Você está aqui agora pensando em quais são as características que você quer colocar, definir dentro da sua abordagem de testes. Pensar em tudo isso daqui exige que você, que o Whey, conheça sobre o que são artefatos de teste, 2, sobre o que são testes em si, testes de software em si. 3, que você conheça qual é o seu papel, que você tenha curiosidade de perguntar, que você participe desde o início. Então, tem várias características que estão envolvidas diretamente aqui a sua atuação enquanto você define estratégias de teste ou planos de teste. Ok? Bacana, né? Isso também é algo que você desenvolve sendo um QA dentro do seu time, tá bom? Outra coisa que acontece também dentro do dia a dia de um QA é que ele ou ela identifica os testes a serem executados. Como que isso funciona? Pode funcionar de diversas formas, tá bom? Vou falar uma delas aqui, que é de você identificar o que testar através de uso de técnicas, tá bom? Só o que ele faz? Ele faz assim, ele vem aqui e lê, né? Lê aqui uma regra. Por exemplo, clientes não podem transferir mais que 50 mil para pessoas não cadastradas como favorecido. Para quem é QA que olha isso daqui, entendeu? A pessoa já vê aqui um número, ela fala, preciso usar partição de equivalência. É uma técnica. E preciso usar a análise do valor limite, que também é outra técnica. Aí como que o QA faz? Em vez dele sair escrevendo o que vai testar, ele vem aqui, copia essa regra, cola num outro documento e fala assim, vou aplicar, vou colocar assim, técnicas. Vou aplicar uma técnica. Acho que eu tenho que aplicar partição de equivalência. Aí ele fala, e depois de aplicar a partição de equivalência, tem que aplicar a análise do valor limite. Aí fala, partição de equivalência, vamos lá. Clientes não podem transferir mais do que 50 mil para pessoas não cadastradas como favorecido. Ele fala, quais são entradas? Acho que não vai dar tempo de falar do valor limite, tá? Ele fala assim, quais são as entradas para esse requisito aqui? Quais são as entradas? O que o usuário vai ter que informar para o sistema? Aí ele fala,
ele vai ter que informar o valor. Beleza? E ele vai ter que informar também o quê que ele vai ter que informar? Tentem aí. Ele vai ter que informar também o favorecido. Beleza? Favorecido. Ok? Melhor, né? Não é nem favorecido, é tipo do cliente, né? Aí fala, qual que são aqui as partições de equivalência do valor? Partição de equivalência são as faixas de valores. Segundo isso aqui, ó, mais do que 50 mil e menos do que 50 mil, entendeu? Então aqui vai ser, uma partição vai ser maior que 50 mil e a outra vai ser menor ou igual que 50 mil. Entenderam? Essas são as duas partições. Partição número 1 aqui, 1, e a partição número 2, que é 1 e 2, que é menor ou igual a 50 mil. E os tipos de cliente? Quais são os tipos de cliente que a gente tem? Tem o cliente que é favorecido e tem o cliente que é não favorecido. Tá entendendo? Isso daqui é a aplicação de uma técnica. Que técnica? Partição de equivalência. Com base na partição de equivalência, eu consegui identificar quais são os valores possíveis. Eu descobri que aqui, para o valor, a gente tem duas partições e para o tipo do cliente, a gente tem duas partições. Aí a gente vem com uma outra técnica chamada permutação. A permutação diz o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, 1.2, ok? Permutação. A permutação diz o seguinte, você tem que criar aqui um teste, ou você tem que criar um número de testes que é equivalente à multiplicação da quantidade de de partições que você tem em cada entrada que é correspondente. Então, veja aqui, 2 e 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o que eu faço aqui? 1 vezes 1 vezes 1, ou 1 vezes 2 e 1, que é o meu primeiro teste. Aí eu tenho o meu segundo, terceiro e quarto teste. 2, 3, 4, certo? Eu venho aqui e faço o quê? Primeiro teste, maior que 50 mil, com favorecido. Certo? Eu venho aqui, ó, menor ou igual que 50 mil, com favorecido. Aí eu faço maior que 50 mil com não favorecido. Eu venho aqui e faço menor ou igual que 50 mil com não favorecido. Entenderam aqui a ideia? Esses daqui são os meus testes, e cada teste tem que ter um resultado esperado. Então eu venho aqui e falo, o que eu espero quando for maior que 50 mil com favorecido? Eu espero que transfira. É isso? Clientes não podem transferir mais do que 50 mil para pessoas não cadastradas, mas é mais que 50 mil e favorecido. Menor que 50 mil, pode transferir. Maior que 50 mil, não transfere. Menor ou igual que 50 mil com não favorecido, pode transferir, jovem. Estão entendendo? 4 testes. Aqui nessa parte aqui, ó, identificar os testes a serem executados é você aplicar a técnica de teste para identificar todos os testes que precisam ser realizados. Aqui, eu estou falando só de uma regra. Com uma regra, eu já consegui encontrar 4 testes. 4. Quem dirá com todas as outras? Sabe uma coisa? Durante uma boa parte do período que existe, desde a formalização da área de testes de software até agora, existiu um hiato no meio do caminho, um período que eu posso chamar de período obscuro, ou período escuro, ou período da burrice, que é um período onde nós, QAs, paramos de estudar sobre testes. Sabe o que a gente começou a pensar? A gente pensou assim, sabe o que é ser QA? Ser QA é encontrar bug. Sabe o que é ser QA? É sair clicando por aí e tentando quebrar as coisas. A gente parou de ser intelectuais. Nós paramos de pensar nas coisas, de contribuir com as coisas, e a gente passou a ser simplesmente pessoas que saem clicando por aí. Ah, tem ciência por detrás de testes? Não. Ah, tem técnica? Não. Tem estratégia? Não. O que você faz? Ah, eu escrevo BDD e eu automatizo o teste.
É esse o meu papel. O que mais você faz? Não, é isso, é o suficiente já. Eu pergunto para você, a gente está aqui agora, nesse momento da aula aqui, e a gente falou só de 4 atividades que o QA faz. 4. E já rendeu aqui, cara, uma hora de aula. Pelo amor de Deus! O que eu preciso dizer para você entender que existe centenas, milhares de conteúdos científicos que você precisa ler para você melhorar a sua atuação em teste de software. Tá entendendo? Porque se a gente começa a entender que o nosso papel é um papel superficial, que qualquer pessoa pode fazer, o seu salário nunca vai aumentar 30%. Você pode esquecer disso. Sua carreira não vai ser alavancada, porque você tá lá de boas, meu, tentando fazer um trabalhinho meia boca. Reba, sabe? Leitinho raso, você tá lá gostando daquilo, cara. Tipo, meu, trabalhar com teste de software é igual trabalhar com qualquer outra profissão. Você tem que se aprofundar dentro do conhecimento. Só dentro do meu canal tem mais de 300 vídeos para ajudar você a entender um pouco mais sobre o seu papel. Só que ainda assim você precisa, a cada vídeo que você assistir, entender outras possibilidades e sair buscando, sabe? Aprofundar o seu papel. Porque atuar como QA, que recebe lá mais de 10 mil reais por mês, que tem respeito do seu time, que consegue implementar coisas bacanas dentro do seu time, tem a ver com estar preparado para tudo isso, entendeu? Não é simplesmente sair lá clicando achando que está arrebentando, não. Automatizou um teste e, puxa, já sou o QA mais sênior da face da Terra. Pelo amor de Deus, entenda, o seu papel é muito mais do que isso. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Porque, como eu disse, a gente ainda está aqui nesse segundo item. Quando a gente fala de utilização de ferramentas de teste, é assim. Até agora aqui, a gente utilizou algumas coisas. A gente utilizou aqui as informações que estão aqui dentro, né? A gente utilizou aqui uma forma de pensar na abordagem dos testes, a gente pensou em uma forma de elencar quais são os testes a serem executados, a gente pensou aqui em quais são, né, o código aqui, e também vamos ter que pensar depois em quais são os testes que vão ser automatizados para testar isso daqui de uma maneira mais, vamos dizer assim, testar aqui as coisas que são mecânicas, né, através de código. E para tudo isso daqui tem ferramenta. Para tudo isso tem ferramenta. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Existe uma ferramenta que eu estou usando agora chamada QTest. Essa ferramenta QTest é uma ferramenta da Tricentis, ok? Essa ferramenta da Tricentis, você tem lá, por exemplo, uma possibilidade de você, no seu teste, controlar quais são os testes que estão sendo executados, por exemplo, entendeu? Então, se você está dentro de um ambiente onde você precisa documentar os testes, você consegue ir lá e criar uma suíte de testes. E criando uma suíte de testes, você consegue executar essa suíte de testes depois. Ela pode ter características relacionadas ao teste, quando que começou, quando finalizou, e etc. Você tem tudo isso, certo? E aí, para quem está gerenciando a execução dos testes, consegue ver quantos testes foram executados, quantos passaram, quantos falharam, quantos estão bloqueados, entendeu? Para você que quer revisar código, você tem lá, por exemplo, ferramentas como o próprio GitHub Code Review, por exemplo. Né? O desenvolvedor foi lá e subiu um determinado código, você pode ir lá e analisar esse teste, esse código que foi realizado, tá vendo? E aí você está lá analisando o código do desenvolvedor e de repente você vai lá e fala assim, olha, aqui tem uma coisa que pode melhorar. Você vem aqui, clica no botãozinho de mais e deixa um recado para o desenvolvedor. É uma ferramenta para contribuir com você na disciplina de testes. Né? Tem outras também. Tem lá, por exemplo, uma ferramenta chamada Bugajura. É uma ferramenta que te ajuda a você gravar os testes que você está executando. Então, o que acontece? Você está executando um teste no dispositivo móvel, você vai lá e clica lá num botão e ele começa a gravar as telas para você e gravar a execução dos testes para você. Então, eu, QA, dentro do meu dia a dia, eu tenho que também utilizar ferramentas de execução de testes para me ajudar a conseguir ter uma performance melhor da execução do meu teste.
eu também tenho que executar testes funcionais e não funcionais. Como funciona isso? Eu estava mostrando aqui para vocês, né, que a gente tem aqui os testes que foram pensados aqui. Então, o que eu faço? Tenho esses testes que eu pensei, eu abro o software e começo a executar. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui 50 mil de transferência e vou escolher um cliente que é favorecido e tem que transferir. Então, depois que eu apertar o botão enviar, tem que aparecer uma mensagem de sucesso. Agora eu vou colocar menor que 50 mil com favorecido e tem que transferir também, tem que dar sucesso. Agora eu vou colocar maior que 50 mil com um não favorecido. Quando eu apertar o botão entrar, tem que falar não transfira. Quando eu colocar aqui menor ou igual que 50 mil para não favorecido, tem que transferir. Daí eu vou lá e faço e testo e funciona. Logo, eu executei 4 testes. Mas eu falei para vocês também que a gente também estava pensando aqui na nossa abordagem de teste, fazer testes de acessibilidade, por exemplo. Né? Então eu venho aqui, vou dar um exemplo bem bacana aqui para vocês. Ó. Eu venho aqui e pego o YouTube, por exemplo. Ok? Peguei aqui o YouTube. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar com o botão direito em inspecionar. Ok? Inspecionar. E aqui no inspecionar, deixa eu atualizar aqui. Aí, pronto. E aqui no inspecionar, eu vou clicar aqui ó, no Lighthouse. Tá vendo? E no Lighthouse, eu tenho aqui algumas características, alguns testes não funcionais que podem ser realizados. Olha só que bacana. Vou testar aqui para desktop. E vou testar aqui, ó, performance, acessibilidade, SEO, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui, eu quero testar acessibilidade. Fiz isso daqui, vou executar, então, né, o teste. Então, vem aqui, ó, Analyze Page, tá vendo? E aí, o que vai fazer? Ele vai executar um teste de acessibilidade para mim. Certo? E vai executar aqui esse teste de acessibilidade para mim. Eu vou deixar rodando aqui só para a gente não perder muito tempo, tá? Mas ele vai rodar um teste de acessibilidade. Depois que ele roda esse teste de acessibilidade, eu estou aqui testando não funcional. Eu posso testar compatibilidade entre sistemas operacionais, posso testar performance, posso testar diversas coisas aqui. Entende? Com ferramentas distintas, formas diferentes de testar. Não é bacana isso? Isso é sensacional. Então, eu, QA, tenho que ser capaz de testar isso. Eu, QA, também tenho que ser capaz de analisar e mitigar riscos do produto. Como funciona isso? Funciona assim, ó. Eu venho aqui e olho para essa funcionalidade. E eu penso assim: quais são possíveis problemas que podem acontecer no futuro breve? Quais são? E eu começo a me perguntar isso. E aí eu vejo aqui e falo assim: se eu transferir, se eu fizer uma transferência e o comprovante de transferência vier com um valor errado, puxa, cara, isso vai ser muito ruim para a organização. Já pensou? O cliente vai lá e faz uma transferência de 10 mil. E quando vai para o... E aí acontece tudo certinho, sabe? Só que vai para o comprovante da transferência um valor diferente. Lá no comprovante de transferência, em vez de 10 mil, tá 1.000. Aí o que o cliente pensa? Ele fala, puxa, ele nunca vai pensar que o problema é um bug da aplicação, né? Um defeito na aplicação. Ele fala, transferir 1.000. Aí ele vai lá e transfere mais 10 mil e transferiu 20 mil no total. Estão entendendo? Já pensou o tamanho do problema disso? Então eu, Júlio, penso nos riscos que podem acontecer. Então eu vou lá e documento esses riscos também. Vamos vir aqui e falo, ó, puxa, tem um risco, né? Vou até colocar aqui para vocês, ó, riscos. Um risco aqui que é comprovantes terem valores divergentes. Puxa, isso daqui seria muito ruim, cara. Então, o que eu faço? Para evitar que esse risco se transforme em um problema potencial, eu faço um negócio que se chama mitigação. Mitigação é como que eu faço para que esse risco não se torne um problema em potencial? Vou lá e penso em testes que eu posso fazer para evitar que esse problema se transforme em um problema potencial.
Esse risco se transforme em um problema potencial. Entenderam? E eu, o Júlio, o QA, fico analisando esses riscos o tempo todo. Então, essa também é uma atividade minha. Outra coisa que eu faço é reportar defeitos. Certo? Reportar e gerenciar defeitos. Então, o que acontece? Às vezes, eu venho aqui e pego todos esses testes aqui, tá vendo? Aí vamos dizer que eu rodei o primeiro e ele passou. Teve sucesso. Certo? Eu venho aqui e olho para o segundo, passou também. Olho para o terceiro e ele não passou. Ele falhou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reportar um defeito. Aí, no defeito, eu falo, olha, ao tentar transferir 50 mil para um não favorecido, o sistema permitiu a transação ao invés de evitar que ela acontecesse. Entenderam? Vou lá e coloco quais são as fotos do que aconteceu, coloco quais são as evidências que isso realmente aconteceu, coloco aqui que eu estava testando no Chrome, coloco que eu estava testando no Windows, coloco que, sabe, eu estava testando com o cliente José, que eu transferi para a Adriana, sabe? Vou colocar tudo isso daqui lá no defeito. Por quê? Porque isso daqui vai ser depois assumido por um desenvolvedor que vai corrigir esse defeito. Corrigindo esse defeito, ele vai então conseguir lidar com isso. Entenderam? Vai conseguir resolver esse problema. Então, quem faz essa gestão dos defeitos? Também é o QA. Outra coisa que o QA faz é automatizar os testes funcionais e não funcionais. Então, eu posso vir aqui e pegar esses 4 testes aqui, ou só um deles, vou pegar um teste desse daqui e criar uma automação do teste. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem simples aqui de como a gente poderia fazer isso. Ó. Eu poderia usar um framework aqui para testar essa funcionalidade. Então, vamos dizer aqui que eu estou usando, por exemplo, o Mocha, ok? Eu vou lá e escrevo assim, ó. Transferência, ok? Estou aqui mostrando para vocês aqui como que seria uma automação de um teste aqui utilizando o Mocha, tá bom? Então, ó, caramba. It. Aqui seria assim, ó. Valor do saldo menor que a transferência. Aqui eu venho e falo alguma coisa assim, ó. Expect cliente que tem saldo cliente que tem saldo, eu falo aqui um cliente que não tem saldo, por exemplo, José, vírgula, 300, vamos dizer que o José não tenha 300, tá bom? Ponto to be false. Certo? Aqui que eu acho que estou fazendo alguma coisa errada. Aqui. Isso aqui é tudo fictício, tá? Mas é só para que vocês possam entender aí como que funciona, mais ou menos, tá bom? Olha lá, isso daqui é um teste que eu estou fazendo para validar que se o José está tentando transferir com o valor da transferência que é menor do que o valor do saldo, que vai ser falso. Entende? Isso daqui, eu poderia rodar isso daqui 1000 vezes e ele daria 1000 vezes o mesmo resultado, a não ser que alguém venha aqui e muda alguma coisa no código. Sei lá, colocou para maior aqui. Isso daqui já daria erro. Estão entendendo? Isso daqui é um teste automatizado que eu estou fazendo a nível de código. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer melhoria do processo de qualidade. Puxa, estou vendo que eu, Júlio, não estou participando das reuniões onde tem a discussão desse documento. O que eu faço? Eu melhoro o processo e digo, gente,
eu não estou participando dessas reuniões e não estar participando dessas reuniões seria um problema. E eu mostro quais são dados que fazem com que isso não seja um processo de qualidade. Entendem? Então, esses são aí alguns exemplos. Tá? Então, como eu disse aí para vocês, 10 pequenas demonstrações do que um QA faz no seu dia a dia. Gostou desse vídeo? Curtiu essa aula? Não esquece de deixar seu like, de comentar aí também embaixo, né, nos comentários do vídeo, sobre o que você achou dessa aula. E também se inscrever no canal, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm aí uma base fundamental em teste de software, que faz com que elas já soubessem que tudo isso daqui são coisas que elas podem fazer no seu dia a dia, sabe? Se esse é o seu caso, ou se você conhece amigos que precisavam assistir essa aula, manda para eles. Ajuda eles também a conseguir entender mais aí sobre testes de software. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito sucesso a todos vocês. Obrigado pela audiência. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.